Excelente tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Aqui está bem fresquinho, gostoso, né? Um sábado maravilhoso, próximo do final do ano, o penúltimo sábado do CETEC em 2023. Setembro. Nossa, é de 2023. Último sábado, setembro. Você falei de setembro? É. Não, eu falei de CETEC. Mas setembro, viu? Eu erro direto, você tá certo, tem que fazer isso aí. Programa Caminhos da Luz, da rádio. Hoje foi o Edson Siqueira, né? Todo sábado, às 8 horas. É transmitido pelo Facebook do CETEC e pelo Facebook da Rádio Piratininga. Agora em dezembro tá aí as datas, aí, ó, dia 23 eu convido a todos a não assistirem, tá? Não vai ser bom. Evangelização infantil, toda terça e sábado, com a Adriele e com a Denise, mais detalhe, tudo que eu vou passando aqui, eu vou passar rápido, temos lá no mural, tá? E pessoas estão lá para tirar a dúvida, trabalhadores. Estudo do Livro dos Espíritos, toda quinta-feira, às 8 horas. Quinta-feira agora é o último dia. Vai ser uma quinta gostosa, boa. E o peso do estudo está grande, porque só tem pessoas de no mínimo 20 anos de estudo ali, viu? Eu sou o mais rarezinho que tem ali, viu? Porque quanta experiência está sendo trocada ali. Seu pai está com nós, viu? Eu sei. Você sabe? Está com nós, né? Ele está adorando. Ele está gostando, ele fala. Difícil de perder, viu? Difícil. O seminário com o Norberto Simonetti, no dia 2/3, sobre mediunidade. O público-alvo aí são todos, sem exceção, podem estender para amigos, conhecidos, simpatizantes, casas espíritas, para todo mundo. Iniciaremos no dia 2/3 também o curso da mediunidade aqui no CETEC, tá? Ele vai ser dividido em duas partes esse curso. A primeira parte, nós vamos estudar o livro da FEB, tá? O programa 1 vai ser a parte teórica do estudo, então em média 12 meses. Então vamos dar uma lidinha, explicando tudo. Depois o programa 2, que vai em torno de 18 meses, podemos se estender muito mais, que eu acredito que vai se estender. Só que aí já vai ter a prática. E cada item ali do livro, nós estamos adicionando material para ser um curso mais profundo, para tirar todas as dúvidas, para quando começarmos a desenvolver ou aqui ou fora, ter todo o conteúdo necessário para ser um médium cristão espírita. Beleza? Vai ser muito interessante. Tem só para dar uma palhinha aí, tem um dos materiais que nós adicionamos 18 páginas. 18, né? 18 páginas. E vai ter vários seminários dentro desse curso para tirar dúvidas, esclarecimento. O abrigo Nosso Lar, precisando de arroz, feijão, sal, açúcar, papel higiênico. Quem puder trazer aqui um ponto de coleta. Evangelho no Lar pelo Facebook do CETEC, de terça e quinta às 5 horas. Não vai parar. Não vai, ó, atenção pessoal, não vai parar o Evangelho. Então, não tem como, essas festinhas aqui não deu para fazer, abaixei a guarda, não tem porquê, porque vai ter todo dia. Baixa a guarda e se reforça no Evangelho do Lar. As palestras de terça agora Mariana, essa já é de sábado, terça agora Mariana, e hoje o nosso irmão Luiz Fernando, com o tema Sermão do Monte. Vai arrebentar hoje, hein? Recesso da casa. Iniciaremos dia 18, numa segunda-feira. Retornaremos agora no dia 15/1, também, numa segunda-feira. Só retornará as palestras e o mediúnico. O estudo retorna 1/2, acompanhando o calendário escolar. E aqui também, dentro desse recesso aqui, nós vamos fazer a reforma, né? Trazer um pouco a parede para cá para fazer o mediúnico separado. Então nós vamos usar esse momento do recesso para fazer isso. Feira do Livro.
estamos precisando de pessoas. O CEPEC é responsável pela sexta-feira. E estamos precisando de pessoas para ajudar. Aqui está a tabelinha, ó. No dia 15, dia 22, quem puder ajudar. No dia 15 eu não vou estar para cá. Dia 22 eu já estou aqui. Deixar com alguém aqui da casa, com algum trabalhador, o nome, pegue a tabela que nós temos no celular, a gente adicionar vocês. Sorteio do livro. Ah não, antes do sorteio do livro, nós temos o sorteio da rifa, da nossa ação entre amigos, de churrasco. É uma ação muito legal, com muitos índices. Está todo mundo querendo ganhar essa ação, hein? Hoje a fiscalização é grossa, o delegado vai ter. Olha agora, vem abrir. Essa música é do tubarão, né? Vem aqui pertinho, aqui, ó. Olha lá. Vê se foi. Ah, não, estava esperando você aprovar. Ajudei aqui, ó. Problemas técnicos, mas estamos indo. Hoje a palestra vai até às 5 da tarde, tá? Vai chegar um cafezinho, as coisas. Só dele é 2 horas, mas nós aqui. Olha o Dagoberto. Não dá ideia, não dá ideia. Olha lá, o Dagoberto, tá caindo os cabelinhos dele. Não ó. dá chance pro Fernando, não. Não dá ideia. Que Eu eles vou têm. zero no lar, ele leva 1h30, mas ele Agora vamos, ó, ao vivo pelo Facebook do CEPEC. Vamos ver, será que é o meu nome? Você vê que vocês vão ver. Zuleika. Falei. Zuleika, vamos ver agora. Vou passar no grupo para nós achar. Quem escolheu Zuleika? Já sei quem foi eu. Alexandre. Por lá. Não, Alexandre da Belissa. Ah, encontrei com ele. Deixa eu circular. Encontrei com ele ontem. Eu achei que ia ser eu. Ah lá. Mais um contemplado da sexta. Agora tem que marcar de levar para ele. Eu acho que eu vou trocar aquelas picanhas com um colchão duro lá, viu? Com o Alexandre, o marido da Melissa. Agora vamos para o sorteio do livro. Que número foi? 19. Então, 19. De 1 a 19, por gentileza? 5. 5. Quem está de número 5? É sim, eu vou doar para o nosso querido Luiz. Eu? Olha lá. Tá. Então você fala aí, Edson, de 1 ao 5, de 1 ao 19? 13. 13. Aqui, ó. Então fala, de 1 ao 19. 18. Esse sou eu. Olha lá. 14. Número 14. 14. 14. Não é? Esse não, Mateus. Minha mãe não. De 1 ao 14. Que coisa é essa? Ela deve estar combinando com algum irmãozinho influenciar, hein? 16. Número 16. Ah lá. Vizinha, para o outro lado. De 1 a 19. Acabou. Não, tem uns cartãozinhos do Natal. De 1 a 19. Tó, Murilo. De 1 a 19. 17. 17. É ele mesmo. 17. Tá, segura. Fala, Lu. De 1 a 19. 11. Olha lá. De 1 a 19. 10. 10. Essa aqui. De 1 a 19, Roberto. 3. 3. É. De 1 a 19. Ó, acabou. Acabou. Oh, agora acabou.
mentalizando essa música, interiorizando tudo que ela vai fazendo de bom para nós, elevando nossos pensamentos. Desse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Ainda de olhos fechados, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela semana. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, por mais um sábado, podemos ter a oportunidade de estarmos aqui nesta casa. Agradecemos também, Senhor, a presença do nosso irmão Luiz Fernando, no qual irá doar um pouquinho do seu aprendizado para nós, fazendo com que saiamos daqui melhores do que chegamos. Que assim seja. Luiz, é sua. Boa tarde. Boa tarde. Alô, alô. Eu tinha preparado mais ou menos 2 períodos de palestra, de manhã e à tarde, mas aí o Maldonado falou para mim que só tinha meia hora. Eu tive que dar uma encurtada no assunto. Porque, vejam, falar do Sermão do Monte, que é o que a gente se propôs a vir falar hoje, é trazer à luz das nossas reflexões o discurso mais belo, mais bonito que Jesus deu para nós, deixou para nós. É interessante porque a gente fica pensando, né, que o Evangelho do Cristo é aquilo que está escrito no Novo Testamento, né, deixado na Bíblia e compilado e explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas de fato não é. O Evangelho, ele é um comportamento. O Cristo é o Evangelho. Quem é o Cristo? Então, Cristo é um espírito puro, uma magnitude, de uma ascendência espiritual indescritível, que vive em comunhão indescritível com Deus. Então, que chegou a ter um relacionamento com o Pai de uma maneira completa, portentosa, em que se afasta do seu coração a dúvida, os erros, a ignorância, que Jesus comporta de maneira grandiosa a sabedoria e o amor. Então, trazer o discurso principal e falar sobre ele é difícil, não é matéria fácil. Não é, entender não é fácil, falar então é muito mais difícil. Então a gente vai tentar destrinchar um pouquinho, né? Então Jesus, ele veio numa época em que o pensamento humano tinha uma capacidade de absorção das informações, da sabedoria. Então ele sendo mestre, ele sendo o professor dos professores, detendo a sabedoria maior, sabia como se comunicar com aquele povo daquela época para transmitir a base, né, do seu conhecimento,
A gente tem as revelações, né? Moisés, Jesus, o Espiritismo. Então, Moisés que veio trazer uma forma de religiosidade de fora para dentro, né? A participação divina na vida do povo hebreu, a crença no Deus único, né? Veio o Pentateuco. E aí vem Jesus inaugurar então uma forma de espiritualidade diferente, que é de dentro para fora, trazendo o amor como substância e elemento principal à vida das pessoas. E veio o Espiritismo, né, como ciência e filosofia, trazendo então a união das coisas espirituais com a vida encarnada, né, e que se une a um elemento principal que é a religião. Então a gente às vezes fica perguntando, será que o Espiritismo é uma religião? De fato, a ciência e a filosofia que o Espiritismo propõe não seria nada se não fosse um movimento religioso. A busca de ligar os nossos corações ao coração divino. Dito isso, eu queria apelar à consciência de todos que são chegados os tempos da transformação. É chegada a hora. Então vivemos muitas vidas encarnadas, não era a hora derradeira, agora é a hora derradeira. Então é um alerta que vem sendo feito pela espiritualidade, através de livros publicados por espíritas, psicografados, narrando então o evento que estamos vivendo no planeta Terra. A transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, em que se apela ao coração humano uma nova forma de viver, de se relacionar com Deus, de se relacionar com o mundo, de se relacionar consigo mesmo, com o próximo. A última vez que eu estive aqui, eu vim falar de fé, porque está na hora da gente dar um passo a mais. Então, trazer uma visão do Sermão do Monte hoje não é só entrar nas bem-aventuranças, não é só falar que somos a luz do mundo, o sal da terra, não é chamar a atenção daqueles que têm uma religiosidade exterior, que oram nas sinagogas em pé, falando alto, ou dos poderosos que vão à rua e fazem tocar trombetas quando fazem a caridade. A gente compreender esse sermão, onde nós nos encaixamos nele, segundo o Espiritismo, não mais só através da palavra do Cristo no Evangelho, mas com a ferramenta que nós temos hoje, poderosa, que é a do Consolador prometido. Lembrando que é a terceira revelação. O Espiritismo é um conjunto de informações trazidas pelo próprio Cristo, que é um dos Espíritos de verdade. Vejam só, naquele tempo, Jesus subiu ao monte, acompanhado das multidões, sentou-se e abriu a sua boca, ensinando, dizendo. E naquela época, aquelas multidões, são multidões que ainda estão aqui, no universo da relação social que enxergamos. Ainda temos aí os pobres, os excluídos, os famintos, os miseráveis. Ainda temos os doutores da lei, os sacerdotes, aqueles que ditam as regras sobre como devemos fazer. Ainda temos aqui os ricos, os endinheirados,
tudo isso tem a ver, né, com o Evangelho, assim, o Espiritismo. Como trazer isso para a vida, para sair daqui, viver o sábado, o domingo e a segunda-feira, de maneira que faça diferença. Trazer a informação que o Consolador Prometido nos dá para a vida da gente. Então vejam, essas multidões vivem dentro de nós. Nós somos os excluídos, os famintos, os doentes. Nós somos os doutores da lei, os orgulhosos, aquele que vomita sua verdade. Quantos de nós espíritas batem no peito, achando que é melhor que os outros? Poxa, não estou julgando ninguém, mas fazemos esse movimento. Quantos de nós somos os ricos, os poderosos? E vejam, a riqueza tem níveis. Tem sempre alguém mais rico do que a gente. Então, quando a gente está com a carteira cheia, tem sempre alguém com dinheiro a mais. Quando você acha que fez um gesto para si mesmo, caro, tem alguém que fez o dobro. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, aí estava falando de riqueza, Maldonado. Aí ele falou assim: você sabe como que eu quando a pessoa fala que é rica, você sabe que eu pergunto para ela? Ele disse para mim: eu falei, não. Ele falou assim: eu pergunto, você tem um jato? Você tem um helicóptero? Né? Porque há níveis de riqueza. Então, mesmo que nós tenhamos muito pouco, tem gente que também tem menos. Muito menos. É interessante a gente fazer essa reflexão para que a gente calce os nossos sapatos da humildade e nos enxerguemos de fato como necessitados do aprendizado. E aquele que não tem humildade nesse aspecto, eu posso colocar a semente mais bela e mais formosa no seu coração, que você não vai frutificar se você não tiver humildade. Eu não, o Cristo. Lembra a parábola do semeador? Que terra é a sua? E ela é conforme a sua humildade. Então, falar do Sermão do Monte tem que ter esses aspectos que é o Espiritismo que nos dá. De fato. Quer ver? Aliás, vamos ler as bem-aventuranças rapidinho aqui. Eu trouxe a Bíblia para ler. E ela não fala bem-aventuranças. Quando você achar que precisa encerrar, você me Fica apagado. Senhor, me ajuda. As bem-aventuranças, eu escolhi o Evangelho de Mateus porque ele é o mais completinho. E essa Bíblia aqui é uma Bíblia da família, sabe? Ela é gostosa de ler, ela é mais simples de ler. A linguagem dela não é voloei, daloei, abrir-se-vos-á, sabe? Ela é mais simplesinha. Então eu gosto porque ela é mais... Eu vou lembrar as bem-aventuranças aqui, ó. Ao ver aquela multidão do povo, Jesus subiu ao monte. Quando sentou-se, os discípulos se aproximaram dele, tomou a palavra e começou a ensinar. Ela já é diferentezinha da forma de falar. E ele me fala: bem-aventurados. Fala assim, ó, felizes os que têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus. Eu não vou explicar cada bem-aventurança. Não
Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso é lindo, né? Quem não é necessitado? Quem precisa de misericórdia? Quem nunca quis sentir vergonha de algo que fez e precisou do perdão do outro? Gente, eu já. E se tem uma dor que lacina, é o remorso. Lacina. Por isso que a coisa vai vindo, né? Que eu vou fazer? Vai fugindo, né? Por isso que Jesus falou assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Eu falei isso no Evangelho outro dia. Por que ele não fala buscai o reino de Deus e o seu amor? O amor de Deus não é infinito? Não é? Portentoso, gigante? Porque a justiça está pulsando dentro daquele que tem o remorso. A gente chega lá no plano espiritual e vai analisar a nossa vida, tratado com amor, com respeito, muito parecido com o que a gente tem quando chega nessa casa, carinho, acolhimento, bem-querer. E é impressionante que a gente sente isso nos encarnados e na força espiritual. É maravilhoso. Essa casa é abençoada. Meu pai estava falando de um ordenador ontem para mim, um almoço. Aquela casa é especial, filho. Eu falei, eu sei, pai. Você aqui é mesmo. E é muito gostoso estar aqui. Então, quando a gente chega lá no espiritual, começa a rever os erros diante de um amor que nos é dado, um respeito, às vezes até encontrando credores, batendo nas nossas costas, falando: fique em paz, irmão, você está perdoado. Te amo. A gente não consegue ter paz. A gente precisa buscar a justiça, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, lembrando da palestra que eu preparei, eu queria falar aqui no Sermão do Monte, que eu não terminei de ler, vou terminar. Tem uma coisinha que nos dá o Espiritismo, que é o quanto a gente se afasta de uma fé pungente, verdadeira, que entrega nas mãos de Deus a nossa vida. E o quanto a gente dedica o foco das nossas ações. E quando eu falo foco das nossas ações, é os sentimentos, as emoções, os desejos no mundo, em Mamon. E quando a gente busca a completude dos nossos desejos, dos nossos sentimentos e das nossas emoções, quando a gente busca a paz no mundo, em Mamon, num bezerro de ouro, por exemplo, a gente cai aqui, nessa multidão. Quem fala isso é o Espiritismo. Porque toda vez que você vai buscar algo que não seja da fraternidade ensinada no Evangelho, você se reveste de energias controversas. Você semeia errado. E quando você semeia, você é obrigado a quê? Então, quem está pobre, desgraçado, sofrendo, miserável, excluído, doente, está fazendo o que segundo o Espiritismo? Está colhendo. Vou ler para vocês uma parte do livro aqui. Esse livro é um livro de estudo aprofundado da doutrina espírita. Um curso que só é dado a quem fez o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, ou para quem leu toda a obra kardeciana, para poder ter uma compreensão disso.
Então deve ser a meta de quem estuda, chegar nesse livro aqui, nessa coleção, tá bom? E o Cefec está dando várias oportunidades, né? E aí ele fala aqui, ó, no Sermão do Monte: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Porque você depositou toda a sua esperança em Mamon. Você está aí no fluxo. Você buscou sua completude no dinheiro. Você ainda está vendo o próximo pelas vestes exteriores, pelos elementos exteriores e não interiores. Você enxerga o outro pela roupa que ele tem, pelo dinheiro que ele possui, pela casa que ele vive, pelo carro que ele dirige, pelo cargo que ele ocupa. Me lembro de um deputado estadual em outra cidade que tinha só o 2º grau e que era chamado de doutor pelas pessoas. Doutor, porque ele era poderoso. Ele era poderoso. Continuando aqui, que eu quero voltar a terminar as ideias bem-aventuranças. É imprescindível, pois, atentamos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. É a primeira multidão dos pobres, dos humilhados, dos doentes, dos excluídos. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões de Mamon e do mundo e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Então essa é a primeira multidão. São os vencedores de fato, segundo o Espiritismo. Porque o que é o mundo se não a escola? Uma escola da vida, uma faculdade intensa, em que aprendemos, através da lei de causa e efeito, elementos de progresso. E toda vez que estamos na colheita desgraçada, difícil, e nós passamos muitas vezes por ela, quem de nós não tem aflições, não é? Ansiedade, medo, dificuldade. E quando nós estamos passando por essas dificuldades que nos arrebatam, o que está acontecendo conosco segundo o Espiritismo? Limpeza. Limpeza. E eu vou afirmar para terminar isso, falando assim, ó. Nos hospitais, os doentes mais complicados, os que lastreiam as dificuldades na dor e no sofrimento, são sem dúvida os mais limpos, purificados, embelezados. Então, onde a gente vê dor, Deus vê saneamento. Ele saneia a marca que você guardou no seu perispírito, na sua alma. E aí você depurou ela na dor. Então, onde a gente vê sofrimento, Deus vê alegria. Olha que coisa! Então, muito bem. Falamos, vamos terminar as bem-aventuranças.
bem-aventuranças aqui, ó. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem por minha causa e disserem todo tipo de calúnia contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas antes de vós. Então Jesus, para nós que estamos nesse ponto, em dificuldade, nos dá esse talento, dizendo para nós: você está sofrendo, você está com dificuldade, você está no melhor ponto da existência, no melhor ponto da existência, porque as outras duas multidões estão na semeadura cruel ainda de si mesmos. Estão ainda agindo. Veja que legal, né? A prova da riqueza e a prova da pobreza. Está na doutrina isso. Nós passaremos nas encarnações provas da riqueza e provas da pobreza. E a da riqueza é muito mais difícil. É muito mais difícil ter recurso. Que a gente se acomoda. Que aí o egoísmo fica mais fácil, fechar a mão. É aquela caridade que está no bolso, ó, não é de coração. Que a caridade de fato é um gesto interior. Lembremos do óbolo da viúva. E aí ele pega para essa multidão que está aí depurando o espírito, dando essa alegria de informação. Então, se você estiver na dor, olha que lindo saber que você está se elevando diante da dificuldade, está se depurando, está se aproximando de Deus, porque essa multidão está fazendo esse movimento. Porém, Jesus também puxa a corda no sermão. Ele fala: legal, vocês estão fazendo isso, mas vocês também têm obrigação. E aí eu lembro do começo aqui: são chegados os tempos do despertar espiritual. E aí ele fala: vós sois a luz do mundo. Então, brilhe vossa luz, faça da sua sabedoria espiritual o fomento do amor no teu coração e brilhe, servindo, amparando, consolando, sorrindo, lidando com o teu mau humor, com a tua cólera, em primeiro lugar. A primeira coisa que nos arrasou é a cólera. Normalmente. Claro que quem está na angústia, quem está na angústia, na depressão, nesse sofrimento, é outro aspecto. Então seja a luz no mundo. Coloque esse seu conhecimento no velador. E quem vai ser iluminado? Já um? Pai? Não. Os seus. Quem são os seus? O próximo, mais próximo. Sua família. Seus filhos, seu marido, sua esposa. Aí ele vem depois e puxa mais um pouco a corda. Vós sois o sal da terra. Naquela época o sal tinha algumas características. Não vou entrar
entrar para me alongar para poder finalizar a palestra, mas é ser o tempero. E o que é ser o tempero? É ser diferente. Seja diferente dos outros. Não vá junto com todo mundo. Tenha um comportamento diferente. E é difícil, por exemplo, falar mal dos outros, que é uma tendência, e é gostoso, é delicioso, porque quando você fala mal, você se une ao outro para falar de alguém. E isso é o prazer. O prazer é da tribo. É você fazer uma tribuzinha aqui de 2, de 3. Isso é gostoso, é um grupo, uma gangue. Da língua. Esse é o problema. E às vezes, esse sentimento tribal nos preenche. E interiormente a gente fica satisfeito. E não sabe o mal que está fazendo. Ou, para por aqui. Nós somos da fofoca. Então, o sal é você o quê? O outro está falando mal? Serena. E aonde está isso no Evangelho? Onde está isso no Evangelho? Amai os vossos inimigos. Fazei bem aqueles que nos maltratam. Falai bem deles. E se você não conseguir tudo isso, é difícil, porque tem gente que tira sangue da gente. Tem gente que rasga. E todo machucado, ele sangra. E aí ainda tem que esperar os glóbulos vermelhos virem, formar uma casquinha. E aí vai formando a casquinha, arde. Aí depois para essa casquinha cair, a gente é ansioso, fica cutucando, dói para tirar a casquinha, aí depois fica uma marca, uma cicatriz. Então, se a gente está nesse processo e não consegue amar, fazer bem, falar bem, se a gente conseguir não falar mal, né, que é um arrazoamento que vai poluir o teu espírito, ora pelo menos. Porque Jesus é mestre, ele ensina, ele é didático, né? Ele é didático. Pô, dou-lhe um tapa na cara, puta befe. Você não vai dar ao outro lado. Você vai ficar maluco. Tudo bem, não consegue amar a criatura, não consegue fazer bem para ela, falar bem, pelo menos ora. Não é verdade? Então o sal da terra é ser diferente. É não entrar nessa tribo, e é muito difícil. A gente está aqui, eu falando para vocês, eu estou com 2 orelhas escutando. Porque é para mim também. Ainda mais a gente que trabalha nas coordenações, nos trabalhos espíritas, e encontramos conflitos dentro dos grupos espíritas. E muito. Não é pouco não. Porque onde tem um homem, vem o bicho come. Por quê? Porque falar mal preenche. E a pessoa não tem consciência. Agora, vocês têm. Quando você estiver com alguém falando mal de outrem, olha para dentro de você e fala, nossa, estou me sentindo bem. Então lembra disso, você está formando uma tribo do mal. Falando mal do outro, mesmo que o outro mereça. Mas o outro é alguém em processo evolutivo como você. Aí entra perdão, benevolência e indulgência. Ser o sal é ser diferente. E há muito do nosso comportamento que está em Mamon. Falo por mim. Falo por mim mesmo.
sozinho da cabeça. Vários problemas, várias dificuldades profissionais, assoberbado emocionalmente. Sabe quando você não se organiza mentalmente? Entrei na loja da Ering. Quase que comprei uma roupa. Aí eu desisti. Estava muito caro. Fui na Renner e comprei na Renner, que era mais barato. Indo embora para casa, feliz, contente, satisfeito, porque fiz mais uma dívida. Pensei comigo mesmo, você não devia ter comprado, agora você foi buscar no mundo, em mamon, a paz. Olha como você está feliz, artificialmente. Eu me senti mal. Mas usei a roupa. Ficou bonitinho. E aí, depois que Jesus dá as bem-aventuranças e puxa a corda para dizer, apesar de você estar sendo aliviado das dívidas no seu espírito, que é onde tem que ser aliviada, porque na hora que a gente vai para a pátria maior, no Oriente Eterno, no mundo espiritual, que a gente acende a vida verdadeira, que é onde as coisas vão de fato valer. Então, Deus, quando Ele vem fazer alguma coisa, Ele faz no âmago do negócio. Ele não vai no meio, não. Ele vai na essência. Ele vai limpar mesmo a sua alma. Ele vai fazer diferença na sua vida. Ele é o Todo-Poderoso. E aí, na hora que você falece e vai para o mundo espiritual limpo, porque ficou dias sofrendo em coma, sofrendo com uma doença, um câncer. Aí você chega lá, mais embelezado, mais brilhante, mais etéreo, menos denso. Às vezes você consegue até volitar. E é legal volitar, eu acho. Não sei se já volitei. Mas a pessoa sabe o que é volitar? Quem não sabe o que é volitar? Sabe o que é volitar? Volitar é voar. É você não estar preso ao chão para andar no mundo espiritual. Ai, que legal, já pensou? Eu acho que eu vou fazer assim, que nem o Superman na primeira vez. Vamos alto. Depois que ele faz isso e puxa, ele vem bater, Jesus vem dar uma porradinha, uma pancadinha em nós, que somos doutores da lei, que queremos viver em castas. Porque o que é o doutor da lei? É aquele que sabe, que tem a sabedoria? Não, o doutor da lei é aquele que quer viver numa casta exclusiva dos poderosos. Esse é o doutor da lei. Porque tem muito doutor da lei que nunca abriu um livro religioso. E que nem dinheiro tem. E o outro é o dinheirado. Eu até anotei aqui. Sei mais aonde. Tudo bem? Não vai fazer diferença. Paciência. Que o sentido de riqueza naquela época era um sentido de bênção espiritual. Portanto, aquele que tinha dinheiro, tinha riqueza, ele era um abençoado. E o que não tinha era um amaldiçoado. Então, o pobre era amaldiçoado. Olha a inversão. Então, Jesus revoluciona as coisas. E para terminar, vamos pegar esse conhecimento
trazer para a nossa fé. Fé que tem que ser diferente. São chegados os tempos, e os tempos vão depender para você, para mim, de uma fé diferente do que é hoje, que a gente vive, e que o Espiritismo mastiga, e dá para você comer já prontinho, só engolir, que nem faz os animais com seus filhotes. Eu não ouvi o que você falou. É difícil, mas vamos raciocinar? Porque o Espiritismo não é a fé raciocinada? Então vamos lá, vamos lá. Ele me entregou com 12h15, com 12h17, viu? Tem 10 minutos a mais. Deus, a gente aprende, não é o Todo-Poderoso? Tudo pode, né? Junto com esse poder absoluto, ele não é a inteligência suprema. Não, ele sabe tudo. E ele habita dentro de nós. Deus vê a nossa vida pelos nossos olhos, ele sente pelos nossos corações. Então ele é a inteligência suprema que cria as conjecturas da vida. Todas. As boas e as ruins. Porque ele é o Todo-Poderoso. Só que junto com essas duas qualidades, esses dois atributos, o Espiritismo vem e fala de mais um lindo para a construção da fé. Que ele é soberanamente justo e bom. Então a nossa fé tem que ter essa tríade. Se a minha vida está com dificuldade, é porque Deus, muito inteligente, engendrou, porque Ele tudo pode. Mas como Ele me ama infinitamente e é justo, Ele sabe que isso é o melhor para mim. E é difícil isso. Mas isso tem que servir. Como que isso faz com que nosso emocional, nosso sentimento melhore? Porque aí, com esse entendimento de que Ele está fazendo o melhor e que Ele nos ama, a gente deposita nas mãos dele a nossa vida. Toma, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és a inteligência suprema e o Senhor me ama meus filhos infinitamente, muito mais do que eu posso imaginar, e é justo. Está fazendo porque é correto. E aí o Espiritismo fala assim, na perspectiva da vida futura. Então a gente sabe que isso que está acontecendo vai melhorar a nós mesmos, a nossa espiritualidade, a nossa beleza espiritual. E isso então tem que nos dar otimismo. Só? Não. Paz. Tudo isso funciona se você tiver mais um pontinho para adicionar nessa história, que é o pontinho da vida maior. Deus não nos fez para viver encarnado. E a vida encarnada vai acabar bem logo. Para todos nós. Tem uma fila aqui, ó, de desencarno. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Eu espero que eu seja o último. Então, a gente tem que mudar o ponto de vista. Tudo isso para finalizar dizendo: não busquemos mamon, busquemos o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Então nos identifiquemos em qual das multidões nós estamos em cada momento do dia, das circunstâncias da vida. Será que eu estou no sofrimento? Será que eu estou no orgulho? Será que eu estou no poder? Onde a gente está? E busquemos o reino de Deus, entregar na mão dele, facilitar a vida. Falei para minha esposa esses dias: vamos ser mais humildes, pelo amor de Deus.
está querendo muito e isso não está fazendo a gente feliz. Vamos querer menos, pô. Menos mesmo, de fato, falando de fato mesmo. Para que tanto? Você quer tanto? Para. E começa assim, cozinhando em casa, ficando mais com os filhos, querendo menos grupo, menos viver em grupo. Porque no final das contas é tudo individual. Salvação, o reino de Deus, as perspectivas são individuais. É tudo entre nós e Deus. Então eu vou terminar, senão o Paulo vai apagar a luz. Então eu queria agradecer a vocês, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Você faz a prece final, Luiz? Faço. Vamos lá. Tem como apagar a luz? Então eu vou convidar todos que quiserem a fecharem seus olhos nesse momento. E entrar num aposento íntimo da consciência, que é lá no profundo da alma, em que tudo fica desnudo e muito claro para Deus sobre a nossa psique, sobre a verdade do nosso mundo, e encontrar a gema bela e formosa da nossa fé que nos conecta. Senhor nosso Deus, nós nos reconhecemos como nosso Ser Supremo, Altíssimo e Todo-Poderoso. Devemos a Ti o nosso amor incondicional. Buscamos o Seu coração acima de todas as coisas. E assim, nesse movimento, somos gratos por poder estar em comunhão espiritual contigo neste momento, unindo os nossos corações ao Ser maior e poder estar sentindo de fato a volúpia do Seu amor em energias sublimes que nos envolvem neste momento. E assim, Pai querido, gratos pela vida, também somos gratos por podermos ter no foco das nossas esperanças a figura maior de nosso divino Mestre Jesus. Queridos amigos e amigas, imaginemos agora que Jesus entra pela porta do céu e todo o ambiente vai sendo tomado por uma luz esplendorosa, grandiosa, que vai iluminando cada cantinho desta sala e vai nos tomando em energias de muita paz, de mansuetude. E Ele vindo agora aqui na frente, estende suas mãos para nós e, olhando profundamente para cada um de nós, com um sorriso singelo, nos diz: olá, vinde a mim, pedi, recebereis, busquei, encontrareis. Obrigado, Mestre querido, pela sua companhia amorosa, pela força portentosa de amor que encontramos nesta casa de oração, que se sustenta no seu coração, afetuoso e fraternal. Que essa sua luz divina possa permanecer conosco e que os conhecimentos aqui apresentados sejam por cada um de nós
como edificação da nossa